Sejam bem-vindos à última mensagem da série Intercessão Profética. E talvez você possa perguntar: pastor, que história é essa de intercessão profética? Nós acreditamos que toda intercessão ela é profética. Porque quando intercedemos em favor de alguém ou em favor de alguma coisa. E quando nós pronunciamos algo com a nossa boca, pedindo a Deus em favor de alguém, profeticamente nós estamos gerando no mundo espiritual um milagre na vida dessa pessoa. Porque se intercedemos, é porque cremos que Deus é capaz de fazer aquilo que nós estamos pedindo. Não significa dizer que Deus vai fazer da maneira como nós queremos. Não significa dizer que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos. Mas quando intercedemos, entendemos que, de acordo com a onipotência de Deus e com a onisciência de Deus, Ele vai realizar a obra que Ele achar melhor. Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele, porque o jeito dele e a maneira dele é melhor. Então, quando nós intercedemos, nós acreditamos que profeticamente algo sobrenatural da parte de Deus vai acontecer na vida de alguém. Porque talvez você tenha chegado aqui nessa noite perguntando assim: pastor, que história é essa? Que negócio é esse de intercessão profética? Irmãos, quando eu oro por você, eu creio que Deus pode fazer um milagre. Quando eu intercedo pela sua vida, eu creio que Deus pode transformar realidades em você e a partir de você. Então a minha intercessão ela não é em vão, mas a minha intercessão ela é profética. Nós vamos encerrar essa série com o seguinte tema: a intercessão profética a partir do céu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 13. Mateus, capítulo 6, dos versos 9 ao verso 13. Diz assim a palavra de Deus: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, ela é conhecida como a oração modelo de Jesus. E ela fornece para nós a instrução mais clara sobre como nós podemos trazer a realidade do céu para a terra. A intercessão profética, é importante sabermos disso, ela vem acompanhada de uma obediência radical. A resposta de Deus à intercessão com obediência libera a natureza do céu em nossas circunstâncias deterioradas. O modelo de Jesus, o modelo de oração que Jesus nos ensina, ele revela duas prioridades reais da intercessão profética. A primeira, a intimidade com Deus expressa na adoração. E a segunda, trazer seu reino para a terra, estabelecendo seu domínio sobre as necessidades da humanidade. Essas são as duas prioridades reais da intercessão profética que nós podemos encontrar no modelo que Jesus nos ensinou. Sobre o propósito por trás da intercessão, vale ressaltar, queridos, que este mundo em que nós vivemos é a nossa atribuição, mas ele não é a nossa casa.
O nosso propósito é eterno. Os recursos necessários para completar essa atribuição são recursos ilimitados. Esses recursos só são liberados através da intercessão profética. Então, como que nós podemos interceder profeticamente para que o céu venha à terra? Nós vamos aprender, de acordo com esse modelo ensinado por Jesus, os segredos da intercessão profética. E o primeiro segredo é esse: o intercessor profético, ele precisa render louvor e adoração a Deus. Só intercede profeticamente quem sabe quem Deus é e quem Ele é. Por isso, ao saber quem Deus é, ele expressa isso em louvor e adoração. Nós não rendemos louvor e adoração a Deus por aquilo que Ele faz, também o fazemos por isso, mas prioritariamente nós rendemos louvor e adoração a Deus por quem Ele é, e Ele é o nosso Deus. E Jesus começa essa oração dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Pai é um título de honra, é um chamado para o relacionamento. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós o louvamos e nós o adoramos. O que o Senhor fez para tornar possível que o chamemos de Pai Nosso é tudo o que alguém precisa ver para começar a ser um verdadeiro adorador. Santificado quer dizer separado, respeitado, reverenciado. Essa também é uma expressão de louvor. No livro do Apocalipse fica óbvio que o louvor e a adoração são atividades básicas no céu. Então o intercessor profético, ele precisa entender que tudo começa com louvor e adoração. E o mesmo deve ser verdade para todos nós que estamos aqui nessa noite. Alguém disse o seguinte: quanto mais vivemos como cidadãos do céu, mais atividades do céu influenciam nosso estilo de vida. O simples fato de andarmos pelas ruas do nosso bairro, da nossa cidade, deveria chamar a atenção das pessoas ao nosso redor, não por causa de nós, mas por causa da presença manifesta de Deus nas nossas vidas, por causa da realidade do céu que impactou a nossa vida e que naturalmente vai impactar a vida daqueles que estão à nossa volta. E eu pergunto: será que a nossa vida tem trazido a realidade do céu para a terra? Será que o céu tem tocado as pessoas ao nosso redor através da nossa vida? Qual é a realidade manifesta para as pessoas à sua volta através de você? A intercessão profética, a partir do céu, é aquela que estabelece honra e relacionamento com o Pai. Quem não gosta de se relacionar com o Pai, não pode interceder profeticamente. Porque só pode acreditar que Deus é capaz de fazer alguma coisa alguém que o conhece, alguém que estabelece intimidade com Ele, alguém que sabe quem Ele é, e aí então Ele pode interceder. O resultado é vida na terra com qualidade de vida no céu. A intercessão profética a partir do céu começa com louvor e adoração, e todo intercessor profético precisa render louvor e adoração a Deus. Uma segunda lição que eu aprendo com a oração modelo de Jesus: o intercessor profético, ele deseja ver as realidades do céu na terra. Ele não se conforma em olhar com seus olhos físicos e ver apenas aquilo que acontece na terra, aquilo que é natural na terra. Queridos, nós que temos a nossa natureza afetada pelo céu, deveríamos viver o sobrenatural de Deus como se fosse algo natural. Nós que um dia fomos impactados pelas realidades do céu, não deveríamos nos conformar de maneira alguma em ver essas realidades da terra
como algo natural. Jesus disse assim na sua oração: venha o teu reino. Senhor, o que nós queremos ver aqui na terra não é o nosso reino, não é isso que tem acontecido, mas o que nós queremos é que o Senhor estabeleça o seu reino. Venha o teu reino, seja feita aqui nesse lugar onde estamos, não a nossa vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que oração de Jesus! Que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela existe onde? No céu. Esse é o foco primário de toda a intercessão profética. Se existe céu, ele precisa ser manifestado na terra. É o cristão que intercede profeticamente, que manifesta a expressão do céu aqui na terra. Quando ele intercede de acordo com a vontade revelada de Deus, a fé, ela é específica, ela é focada, ela se apodera dessa realidade. A fé perseverante não abre mão do céu. Esse tipo de invasão leva as circunstâncias daqui a se alinharem com as circunstâncias do céu. É assim, irmãos. Nós precisamos olhar para o caos que está à nossa volta e pedir que Deus se manifeste entre nós. E pedir que as realidades do céu venham à terra. Irmãos, nós só não vemos mais coisas extraordinárias da parte de Deus acontecendo porque não acreditamos que Deus pode fazer. As nossas ruas deveriam ser conhecidas por ter a mesma pureza e a mesma bênção do céu. Tudo que acontece aqui deve ser uma sombra do céu. Uma coisa linda que Jesus diz, que todo aquele que crê tem a vida eterna. Jesus não disse que aquele que crê nele terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. Ou seja, mesmo vivendo aqui na terra, ele já começa a desfrutar de realidades do céu. É lógico e óbvio que não há como comparar. E Paulo diz isso: olha, os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Mas, irmãos, isso não pode ser um motivo para que a gente se conforme em ver apenas o caos ao nosso redor. Nós queremos ver o céu descer. Queremos ver as realidades do céu acontecerem na terra. E é por isso que intercedemos. E é por isso que cremos que ao interceder, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando, porque Ele trabalha em todo o tempo. Toda a revelação do céu que Deus nos deu serve para nos preparar com o foco da intercessão profética. E eu pergunto a você: quanto do céu Deus quer que seja manifestado aqui na terra? Ninguém sabe ao certo. Mas, no entanto, por intermédio da história da igreja, nós sabemos que é muito mais do que temos agora. E sabemos pelas Escrituras que é mais do que já fomos capazes de conceber em nossa mente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração as coisas que Deus preparou para nós. A vontade de Deus é vista na presença dominante do Senhor, porque a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Quantas vezes nós tolimos a liberdade do Espírito Santo? Só é capaz de tolir a liberdade do Espírito Santo aquele que não crê que as suas intercessões são ouvidas por Deus e que Deus realiza coisas extraordinárias. Onde quer que o Espírito do Senhor esteja demonstrando o senhorio de Jesus, a liberdade é o resultado. Uma outra forma de dizer isso é quando o Rei dos Reis manifestar o seu domínio, o fruto desse domínio será a liberdade.
E é por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai falar aos Gálatas sobre essa liberdade. Eles eram crentes, mas ainda estavam presos à religiosidade e a tantas outras coisas. Mas Paulo, no final da carta, ele vai dizer: vocês precisam estar firmes com a liberdade com que Cristo libertou vocês. Gente, Jesus nos libertou, e quem passa a habitar em nós é o Espírito Santo de Deus. E onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, coisas extraordinárias acontecem. O Senhor, em resposta à nossa intercessão profética, Ele traz o seu mundo para o nosso. Da mesma forma, se algo não tiver liberdade para existir no céu, também não poderá existir aqui. Mais uma vez, pela intercessão profética, temos de exercitar a autoridade que nos foi dada. Jesus disse o seguinte: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Observe a expressão terá sido. O que significa isso? A implicação é que apenas podemos ligar ou desligar aquilo que já foi ligado ou desligado no céu. O padrão é o céu, gente. Mais uma vez aqui, o céu é o nosso modelo. Eu não vou ligar e desligar aquilo que eu acho que tenho que ligar ou desligar, mas aquilo que já foi ligado ou desligado no céu. O intercessor profético, a partir do céu, ele tem um desejo enorme, um anseio no seu coração de ver as realidades do céu manifestadas na terra. Em terceiro lugar, eu aprendo, o intercessor profético, ele entende o efeito do céu sobre as necessidades materiais. O céu não está inerte às nossas necessidades. Não está. A palavra de Deus diz assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Será que existe alguém passando fome no céu? É óbvio que não. Então, Silas, fique tranquilo. Esse pedido de Jesus é uma aplicação prática de como o domínio do Senhor deve ser visto aqui na terra. Como, pastor? Suprimentos abundantes. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios: ora, aquele que é capaz de fazer abundantemente muito mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é capaz de fazer o que? Abundantemente. Suprimentos abundantes. Há promessas específicas para necessidades específicas. Por exemplo, já ensinamos aqui: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, porque quando Jesus faz o discurso, ele fala de coisas essenciais: o que beber, o que comer e o que vestir. Mas se você considera que Deus é um bom pai, você vai entender que Ele dá o que é necessário e Ele dá além do que é necessário. É só olhar para a realidade nossa. Um pai da terra que é falho, Ele dá o que é necessário e às vezes dá o que também não é necessário. Ele superabunda na vida do seu filho. Então, quando Jesus faz esse pedido através da sua oração, é só para demonstrar que no céu há abundância. E se no céu há abundância, na terra também é lugar de experimentar abundância. Porque Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa promessa é só para o céu? Não. Enquanto não chegamos lá, podemos viver vida plena e abundante aqui, porque fomos afetados pelo céu. E se existe abundância no céu, deve existir abundância na terra.
O abuso de algumas áreas da prosperidade não é desculpa para o abandono das promessas de Deus de provisão abundante para os seus filhos. Deus tem prazer em fazer isso. Por haver provisão completa e perfeita no céu, deve haver provisão completa e abundante aqui na terra. Novamente, o céu estabelece o padrão. Estabelece o padrão para a minha vida e para a sua vida. O suficiente para satisfazer os desejos nascidos de Deus e o suficiente para toda boa obra. Nossa base legal para a provisão vem do modelo celestial fornecido a nós em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está escrevendo especificamente aos Filipenses, mas a essência daquilo que ele escreveu aos Filipenses permanece para a sua igreja nesse tempo. E eu acredito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades e das suas necessidades também. Olha o que diz o texto: segundo o quê? Segundo a sua riqueza. O nosso Deus é rico. E onde? Em sua glória. Os recursos do céu têm de afetar a nossa vida aqui e agora. Quem está esperando para desfrutar vida abundante só quando partir desse mundo, está completamente equivocado com aquilo que a Bíblia nos ensina. É claro que o céu é melhor, mas a Bíblia me ensina que eu posso desfrutar aqui na terra, mesmo em meio ao caos que ela está, as realidades do céu. A intercessão profética a partir do céu deve afetar de forma eficiente as nossas necessidades materiais. E o intercessor profético, ele entende essa verdade. Uma quarta lição que eu aprendo com essa oração de Jesus: o intercessor profético, ele crê no impacto do céu sobre os relacionamentos interpessoais. Agora pegou. Porque ele disse assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pastor, até nas necessidades materiais estava bom, mas Jesus não tinha necessidade, Mas, queridos, nós precisamos crer que o céu afeta diretamente os nossos relacionamentos interpessoais. Eu pergunto para você: será que existe perdão no céu? Será que existe alguém que está lá no céu que ainda precisa ser perdoado? Difícil essa pergunta? Claro que não. O céu fornece o modelo para nosso relacionamento aqui na terra. Paulo, exortando os crentes de Éfeso, ele escreveu assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus nunca pediu que nós fizéssemos alguma coisa que Ele mesmo não tenha sido capaz de fazer primeiro. Antes que Ele nos pedisse para perdoar as pessoas, Ele mesmo nos perdoou. E a nossa dívida para com Ele é infinitamente maior do que a dívida que alguém tem com você. Então eu preciso crer que quando eu intercedo profeticamente, eu sei que o céu está afetando os meus relacionamentos interpessoais, porque eu preciso me relacionar com as pessoas da maneira como Deus quer que eu me relacione. Esses versos deixam claro que o modelo é Jesus Cristo.
aquele que ascendeu aos céus, está à direita do Pai, aquele cujo reino buscamos. Mais uma vez, essa oração ilustra uma forma prática de interceder profeticamente para que a realidade do céu cause um efeito no planeta Terra, mais especificamente nos relacionamentos interpessoais. Porque quem intercede a Deus, mas não sabe se relacionar com as pessoas ao seu redor, apenas perde o seu tempo. Às vezes eu pergunto às pessoas: e aí, como é que está? Pastor, tudo bem. Como é que está a sua vida com Deus? Pastor, show de bola. E aquele irmãozinho que você tinha um problema, parece que você precisava pedir perdão a ele, ou precisava liberar. Ah não, pastor, isso aí não está legal não. Eu fico imaginando como que nós podemos ter um relacionamento correto com Deus se nós não somos capazes de ter um relacionamento correto com as pessoas às quais nós vemos e às quais nós nos relacionamos. Queridos, o intercessor profético precisa viver uma vida de relacionamento pautada pelo céu. No céu ninguém falha com ninguém. As realidades do céu precisam afetar os nossos relacionamentos interpessoais, sim. Porque os nossos relacionamentos interpessoais mal resolvidos afetam o nosso relacionamento com Deus. Pastor, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Como que você serve as pessoas? Como você serve a Deus? Servindo as pessoas. Como você se relaciona com Deus? Relacionando-se com as pessoas. E se você tem dificuldades de relacionamento com pessoas, certamente você terá dificuldades de relacionamento com Deus. Muitos não conseguem chamar Deus de Pai. Por quê? Porque não conseguem estabelecer um relacionamento legal com o seu Pai da terra. E aí, quando vão orar a Deus, o chamam de Deus, de Senhor, e Ele é tudo isso, soberano, mas não conseguem chamá-lo de papai. Tem muita gente querendo ver realidades sendo transformadas, mas com relacionamentos completamente destrutivos. Deus o chama nessa noite para corrigir o seu relacionamento interpessoal, para que você seja capaz de ver as realidades do céu sendo manifestadas na terra. Há muita gente que é apenas espectador das grandes coisas que Deus tem feito na vida das pessoas, e vai continuar sendo espectador até que a sua vida seja completamente transformada pelo posicionamento e decisão que você está tomando nessa noite de consertar os seus relacionamentos que foram destruídos. O intercessor profético, a partir do céu, ele entende que os relacionamentos interpessoais aqui na terra precisam ser afetados pela realidade existente no lugar onde Deus habita. Lá onde Deus habita, não tem ninguém de mal com ninguém. Não tem ninguém falando mal de ninguém. E eu pergunto, será, irmãos, que Deus pode liberar algo grandioso sobre a vida de alguém que não suporta ver outra pessoa? Os relacionamentos que existem no céu devem afetar os relacionamentos que existem na terra. E aí você vai interceder e você vai começar a perceber de forma natural Deus se manifestando na sua vida e através da sua vida. Uma quinta lição: o intercessor profético, ele confia na ação do céu sobre o nosso relacionamento com o mal.
Vamos bem devagar para que possamos entender isso aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, em uma das suas orações, orando em favor dos seus discípulos do passado, essa oração nos alcança. Ele disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O intercessor profético é esse. Ele confia na ação do céu sobre o nosso relacionamento com o mal. Não há tentação ou pecado no céu. Não há tampouco nenhuma presença do mal no céu. Ficar separado do mal é uma evidência prática de que passamos a viver sob o governo do Rei. Queridos, o mal ele pode até tentar você, mas você não pode tomar posse do mal sobre a sua vida. Você precisa ser afetado por aquilo que acontece no céu, e no céu não há espaço para o mal. Essa oração não implica em que Deus deseja tentar-nos. Nós sabemos, através dos escritos de Tiago, que é impossível que Deus nos tente a pecar. Entretanto, esse tipo de oração é importante porque exige que encaremos a nossa necessidade, e a nossa necessidade é da graça de Deus. Essa é a nossa necessidade, porque é a graça de Deus que nos ajuda a alinhar o nosso coração com o céu, um coração com absoluta dependência de Deus. O reino de Deus nos fornece um modelo para as questões do coração também. Essa oração é realmente um pedido a Deus para que Ele não nos promova além daquilo que o nosso caráter é capaz de gerenciar. Algumas vezes a nossa unção e o nosso dom estão prontos para receber mais responsabilidades, mas o nosso caráter ainda não está pronto. Porque tomamos posse do mal e não do bem que é derramado do céu. Quando a promoção vem cedo demais, o impacto de nosso dom traz um destaque que se transforma no estimulador da nossa queda. Significa dizer que o intercessor profético a partir do céu, ele precisa cuidar do seu coração, ele precisa cuidar do seu caráter, porque ele confia na ação do céu sobre o seu relacionamento com o mal. A expressão livra-nos do mal, conforme tradicionalmente traduzida, significa na verdade liberta-nos do inimigo, liberta-nos do maligno. Um coração modelado segundo o céu, ele é bem sucedido na guerra espiritual. Preste atenção nisso. Um coração modelado segundo o céu, segundo o padrão do céu, um coração afetado pelas realidades do céu, ele é bem sucedido na guerra espiritual. Você nunca cede à tentação do inimigo. E é por isso que a Bíblia diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro aspecto daqui: submetam-se a Deus. É alinhar o nosso coração com o coração de Deus. É alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E quem anda com o coração aqui na terra alinhado com o coração de Deus que está no céu, ele pode resistir ao diabo, porque o diabo vai fugir dele. Sabe por que você tem medo do diabo? Porque o seu coração não está alinhado com o coração de Deus. Porque o seu coração aqui na terra não está alinhado com o coração de Deus que está no céu. Aí você tem medo do diabo. E às vezes você tenta resistir à tentação. A Bíblia diz exatamente o contrário.
diz que você precisa fugir da aparência do mal, que é a tentação, e resistir ao diabo. Mas como o seu coração não está alinhado com as realidades do céu, você tenta resistir à aparência do mal, ou seja, você tenta resistir à tentação e foge do diabo. Isso é contrário ao que a palavra nos ensina, porque quando o nosso coração está alinhado com o céu, nós podemos fugir da aparência do mal e podemos resistir ao diabo, porque ele não vai suportar ver a nossa vida alinhada com o céu, e ele vai fugir. Ele fugiu do céu, aliás, ele foi expulso do céu. O diabo não suporta a realidade do céu. Jesus de fato quis dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com Satanás. O cristão tem que ficar completamente livre de toda influência e ligação com o maligno. Esse é o clamor transmitido nessa oração. E todo intercessor profético a partir do céu precisa tomar posse dessa verdade. Não sei se vocês estão percebendo, mas todas as mensagens sobre intercessão profética, elas falaram absolutamente de uma coisa: precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Sexta e última lição: o intercessor profético precisa render louvor e adoração a Deus. E pastor, você errou aí, hein? Você já falou isso lá no começo. Errei. Mas eu peço perdão aos irmãos. Mas antes de pedir perdão a vocês, deixa eu ler pelo menos o final aqui do verso 13, que diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A intercessão profética a partir do céu, ela começa com louvor e adoração, mas ela termina com louvor e adoração. Olha que coisa linda. Jesus começa a sua oração louvando e adorando o Pai, e ele termina a sua oração louvando e adorando o Pai. É um louvor e uma adoração contínua. O reino de Deus é a possessão do Senhor, e essa é a razão porque só Ele pode dá-lo a nós. O reino é de Deus, e só Ele pode dar esse reino a nós. E quando nós declaramos essa realidade, iniciamos as nossas declarações de louvor ao Deus Todo-Poderoso. Em toda a Escritura nós ouvimos declarações similares a essa contida na oração modelo de Jesus, nas quais nós podemos ver as seguintes afirmações: toda glória, toda honra, todo poder pertencem ao Senhor. O salmista gostava de dizer: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Toda honra, toda glória, todo louvor, poder, domínio devem ser dados a Deus. Um famoso pregador disse que se tivéssemos apenas 10 minutos para interceder profeticamente, deveríamos gastar 8 minutos só para louvar e adorar ao Senhor. E será maravilhoso perceber por quantos motivos podemos interceder profeticamente a partir do céu nos 2 minutos restantes. Experimente começar a sua intercessão com louvor e adoração. Queridos, você vai ver o céu se movendo antes que você peça qualquer coisa a Deus. Você vai começar a sua conversa com o Pai, e você sabe quem é o Pai, e Ele merece louvor e adoração. E quando você terminar, você vai ver que você vai terminar com louvor e adoração, porque você sabe quem é o Papai. A intercessão profética a partir do céu, ela requer louvor e adoração por parte dos seus intercessores.
E quem não é capaz de reconhecer quem Deus é, não pode interceder profeticamente. Quem não conhece Deus de verdade, não sabe o que Ele é capaz de fazer. Mas Deus chama você nessa noite para ser um intercessor profético, a partir das realidades que existem no céu. E eu pergunto, o que é que você precisa corrigir na sua vida, para que essa realidade seja verdade em você? O que é que você ainda precisa fazer para que o seu coração se alinhe ao coração de Deus? E quando você abrir a sua boca para interceder, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu gostaria de pedir a gentileza que você se colocasse em pé nesse momento. Porque a oração que Jesus nos ensinou, dois objetivos principais: ministrar em nome do Senhor, com base em um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. O intercessor profético conhece o Pai que tem e é íntimo dele. Mas também trazer a realidade do seu governo, a realidade do seu reino para a terra. A nossa intercessão profética, ela precisa ser traduzida em uma vida que seja a representação do céu na terra. Pessoas serão marcadas drasticamente por aquilo que afetou drasticamente a nossa vida: o céu. Nossas ações e palavras aqui na terra precisam nos identificar como cidadãos do céu. O intercessor profético, ele começa e termina sua intercessão com louvor e adoração a Deus. O seu desejo é que as realidades do céu sejam realidades da terra. Ele entende o efeito do céu sobre as suas necessidades materiais. Ele sabe que será suprido pelo Senhor. Ele crê no impacto do céu sobre os seus relacionamentos interpessoais. Ele confia na ação do céu para alinhar o seu coração e o seu caráter com o papai. Queridos, Deus quer levantar nessa igreja uma geração de intercessores proféticos que vão abrir as suas bocas e coisas sobrenaturais vão acontecer. Não estamos falando isso baseados em conto de fadas, mas baseados na palavra de Deus e na liberdade do Espírito Santo que opera em cada um de nós. Você quer ser um intercessor profético nesse lugar? Você deseja se tornar um intercessor profético nesse lugar? Levanta sua mão onde você estiver. Pastor, eu quero ser um intercessor profético aqui nesse lugar, para que quando eu abrir a minha boca, as realidades do céu aconteçam. Se é assim com você, deixe o seu lugar, venha aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero ministrar sobre você. Deus está pedindo a você nessa noite um alinhamento do seu coração com o céu. O seu coração com o céu. Ele deseja que a sua vida seja marcada drasticamente pelas realidades que existem no céu.
E quando você abrir a sua boca no seu trabalho, as coisas vão acontecer. E quando você abrir a boca na sua vizinhança, as coisas vão acontecer. E quando você orar por pessoas enfermas e tocar nelas, elas serão curadas. E quando você manifestar a glória de Deus na vida de outra pessoa, trazendo uma palavra do coração de Deus para o coração dela, milagres vão acontecer. A realidade do Jardim Catarina precisa ser mudada pelo poder de Deus através de intercessores proféticos nesse lugar. Deus está requerendo de nós alinhamento. E o que é alinhamento? É corrigir a rota. Às vezes nós nos perdemos na rota, mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos colocar na rota novamente. Porque Ele olha para mim e para você e vê em nós pessoas que vão transformar a realidade que está ao nosso redor. Eu creio nisso, irmãos, porque eu creio na palavra de Deus. Então nós vamos encerrar esse tempo de celebração. Eu vou orar por você, mas adorando a Deus e dizendo: seja exaltado, Pai. Seja exaltado, Deus, neste lugar. E enquanto você canta, e enquanto você adora, levante as suas mãos, profetize sobre esse lugar, porque o Espírito de Deus está aqui, e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Vamos adorar ao Pai.